Fim da pobreza e integração regional. As chaves contra o narcotráfico no Equador e na América Latina. Prova de que a guerra às drogas é um fracasso, a violência no Equador é a manifestação de um conflito regional e global em que o narcotráfico é só um sintoma de causas mais profundas. Esse texto é do Edwin Jarin do Nodal, uma tradução da Ana Corbusier. Quais os destaques dele, Gui? E sim, eu ensaiei para falar esse nome e eu errei ainda, do autor. É uma complicação esses nomes. Vamos lá, Gui. Bom, o Equador ele está num clima de segundo turno de eleições que acontecem daqui a 2 semanas, não, uma semana, né, Jorge? Semana que vem já, né? Semana que vem já. Inclusive, a Diálogos do Sul Global vai estar presente, vai estar no domingo fazendo cobertura. E o país ele está numa crise de violência muito grave, né? Desde janeiro do ano passado, existe um estado de exceção que o Noboa decretou e vem renovando, mas que não está resolvendo o problema da violência, certo? Em janeiro e fevereiro, segundo o texto, foram os meses mais violentos da história do país, com homicídios, sequestros, atentados vinculados ao crime organizado. Depois o Jorge vai trazer alguns dados sobre isso também. E o Noboa chegou a pedir, a gente publicou um texto na Diálogos do Sul falando sobre isso, ele chegou a pedir, a sugerir numa entrevista, se não me engano, para a BBC, que tropas estrangeiras, incluindo Brasil e União Europeia, vão para o Equador para ajudar a conter esse problema. E o que o texto está denunciando, está chamando a atenção é o seguinte: essa estratégia de militarizar a solução para o crime e para o narcotráfico, ela não funciona, não está funcionando e não vai funcionar e nunca funcionou. É preciso uma abordagem integral, mais profunda, que ataque na raiz do problema para que, de fato, consiga resolver. Só para você ter uma noção, em dezembro, teve um caso também que nós publicamos na Diálogos do Sul Global. Militares assassinaram e incineraram 4 menores de idade, 4 crianças no Equador. E é preciso dizer que não estavam envolvidos em crimes? Não deveria ser necessário dizer isso, porque, independente se estivessem, essa não é uma solução dentro, né, do que o Estado, dentro do que a Constituição prevê. Mas eram crianças que não tinham nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de atividade ilícita e elas foram assassinadas e incineradas. Esse caso chocou o Equador e ainda depois se referiu a esses militares como heróis. Então, só para a gente ver as consequências dessa militarização dentro do Equador. Vou passar a palavra para o Jorge para depois a gente abordar um pouco mais sobre os reflexos dessa guerra às drogas e também qual que é o caminho para que a gente consiga mudar isso. Eu vou começar, então, falando, Gui, eu acho que é legal a gente fazer uma pergunta, né? Aonde que nasce o narcotráfico? Não é nas favelas que nasce o tráfico, e eu acredito que é nos tratados de livre comércio que estrangulam economias locais. Então, assim, enquanto o FMI exige ajustes fiscais, o narcotráfico oferece empregos em lavouras de coca ou outros segmentos do tipo. Isso não é escolha, é a lógica perversa do capitalismo, ou capitalismo, como muita gente chama, que transforma vidas como commodities, descartáveis, literalmente. E eu não poderia falar sobre isso olhando mais assim amplamente do que sem citar o fracasso, né, do neoliberalismo no Equador. Após a aplicação de políticas neoliberais sob o Guilherme Lasso, de 2021 a 2025, o Equador registrou um aumento de 82% nos homicídios relacionados ao narcotráfico, enquanto o gasto social foi reduzido em 30%. E aí, Gui, não é pura retórica, né? A teoria da dependência explica. O corte de investimento em saúde e educação força comunidades a buscar proteção em grupos armados, replicando a acumulação primitiva, que, aliás, está descrita lá por Karl Marx no livro Capital, de 1967. Então, não, é nesse sentido mesmo que eu queria aí que você pontuou, né? Quais são as causas do narcotráfico, né? Quais são as causas desse problema, desde ali nas comunidades, né? Por exemplo, a gente falou sobre a Argentina, 1 ou 2 programas atrás, de como a falta do Estado, a ausência do Estado e a falta de condições sociais, né? Enfim, de ajuda do Estado e a dilapidação do Estado democrático de direito faz com que as pessoas acabam recorrendo ao tráfico de drogas para ter alguma fonte de renda. E aí o texto cita um plano do Rafael Correia, de quando ele era presidente da Unasul,
para conseguir conter essa questão. E aí, então, é nesse sentido que o texto vai, né? Ele traz essas soluções que o Rafael Corrêa apresentou e é o que ele sugere, de fato, para que seja feito agora. Então, assim, ele assume que no estágio hoje que o Equador chegou, com certeza precisará de uma ajuda, de uma intervenção estrangeira, não intervenção, né, de uma participação. O problema é como que isso seria feito, né? Então o caminho não seria simplesmente militarizar, chegar com a violência, né? Porque essa abordagem que não tem funcionado. Então ele cita o seguinte: cooperação regional, então a troca de informações entre os países da região, considerando inclusive que o problema do tráfico de drogas ele é de âmbito de esfera regional e mundial, na verdade, o texto fala sobre isso. Reduzir a demanda, então com prevenção, educação e reabilitação. Desenvolvimento alternativo, então é o seguinte, como a gente também já falou sobre a Colômbia, o narcotráfico, o tráfico de drogas, ele muitas vezes ele tem as comunidades que fazem o plantio, por exemplo, da coca, e essas comunidades dependem desse tipo de cultura para se sustentar. E, inclusive, conseguem uma renda muito maior plantando coca do que com outras culturas, plantando outros tipos de produtos. Então, é importante também que haja essa substituição, fazer com que haja uma assistência a essas comunidades que plantam essas substâncias para que elas consigam ter algum outro tipo de fonte de renda. Cooperação judicial e policial também, o texto cita, contra o narcotráfico. E isso se reflete na questão, se refere à questão da influência, da participação militar estrangeira. Impedir que a influência e os interesses estrangeiros influenciem no combate, no caso, ao tráfico. Então, isso também é muito importante. E outro ponto que ele cita é o controle da lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro também é uma engrenagem aí desse negócio. Um ponto que eu ia falar, Gui, é também para a gente tentar desmistificar essa questão de como essa mão dura, né, do combate às drogas não resolve nada. E aí eu trago até tipo um outro dado aqui, Cuba, né, que como vocês sabem, está bloqueada há 60 anos pelos Estados Unidos aí, tem a menor taxa de homicídios hoje da América Latina com 4,2 por 100 mil habitantes, enquanto países com políticas de mão dura, como El Salvador, chegam a 106,7. Qual que é a razão disso? Um sistema de educação universal e emprego garantindo renda para essas pessoas. Ou então, o que eu quero dizer é que essa mão dura, esse liberalismo aflorado, ele só gera mais narcotráfico. Na real é isso. Tem até um comentário aqui que eu bati o olho, do cara falando que os Estados Unidos é o país que mais consome coca. Eu não sei se realmente é o que mais consome coca, mas realmente eles usam muito lá. Então, assim, como que os Estados Unidos também pode pregar que está tentando combater o narcotráfico se a população deles é uma das que mais, pelo menos, consome essas drogas? É uma coisa a se pensar, né? Se eles não conseguem trabalhar lá no quintal deles, imagine no quintal dos outros. Gui, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Quer girar? Sim, eu queria comentar o seguinte também, que o texto ele menciona, até falando sobre a questão que você falou da violência, dos índices, que uma aliança regional, segundo o texto, lá no começo, entre o final da década de 2000 e começo da década de 2010, fez com que ocorresse a queda dos homicídios a cada 100 mil habitantes no Equador. Então, em 2007, era 17,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. E em 2017, eram 5. Agora, para vocês terem uma noção, em 2024, a média foi de 40 assassinatos a cada 100 mil habitantes no Equador. Então, assim, disparou, é um número assim, muito, muito discrepante em relação ao que eles haviam conquistado. Só em 2025, a média, segundo o texto, nossa, isso é muito alarmante, é de 52 homicídios por dia. 46 menores de idade foram executados em janeiro. 5 tinham entre 0 e 3 anos. E desses 46 menores mortos em janeiro, 40 foram por arma de fogo. Então, isso ajuda a gente a entender como que essa guerra às drogas ela não está funcionando, que o estado de exceção decretado pelo Noboa também não está funcionando,
isso que você falou dos Estados Unidos reflete também essa questão, né, desse problema que é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, o consumo de droga. E isso se relaciona, inclusive, com uma das abordagens do Rafael Correia, que é atuar para reduzir a demanda. Os Estados Unidos, hoje em dia, têm muito essa retórica de, inclusive, iniciar uma operação militar no México para combater cartéis, porque os cartéis são os grandes responsáveis pelo consumo de drogas dentro dos Estados Unidos, segundo Trump, e mesmo nos outros governos, já havia essa retórica, quando, na verdade, eles não falam em atuar para diminuir a demanda, para diminuir a necessidade de consumo. Entender por quê? Que na maior democracia do mundo, existem centenas de mortes de overdose por fentanil por dia. Então, é isso que precisa ser entendido, é isso que precisa ser atuado. E só para dizer também, como a gente já disse aqui na redação da SG, a gente sempre evita fazer comparações. Dizer, porque o Equador, o Brasil é parecido. Mas é fato que aqui no Brasil também a guerra às drogas nunca deu certo, não está dando certo e vai continuar não dando certo. Essa solução, até eu separei aqui nesses vídeos que a gente está mostrando, vocês vão ver imagens de militares, né, das forças militares do Equador, em fotos, posando, né? É uma espetacularização que a gente vê sobre o que é essa força de segurança, do que ela, de como ela de fato estivesse combatendo um problema. Ela está de fato combatendo, matando, prendendo algumas pessoas, mas não está resolvendo o problema de fato. Então, isso a gente vê aqui no Brasil também, essa espetacularização. A gente vê programas de pseudo-jornalismo, que na verdade também fazem isso, de espetacularizar esse combate às drogas, o combate à violência, mas nunca aborda de fato quais são as soluções para resolver a longo prazo, para somar esse combate, né, entre aspas, né, essa luta do dia a dia, que é necessária também, mas respeitando a Constituição e os direitos humanos, evidentemente, mas também criar políticas a longo prazo. É isso que a gente precisa entender, e acho que é a relação que a gente consegue fazer entre o Equador e o